Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio dos comentários da lição da Escola Sabatina, o manual de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido muito especial. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque isso vai ser muito importante para a nossa igreja. E a lição dessa semana tem como tema: ame o Senhor, o seu Deus. E olha, uma frase também muito especial que apareceu na lição foi: o Senhor é o nosso Deus. Uma frase que fez parte do discurso de Moisés para o povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Uma frase poderosa, cheia de verdade, crucial para o tempo presente e o tempo de outrora. E é sobre isso que nós vamos comentar na lição de hoje. Olá, chegamos à nossa quarta lição. Bem-vindos ao comentário da lição da Escola Sabatina do Arruda. Bom, o nosso convidado novamente é o nosso pastor, né? O nosso pastor, ele veio dar uma sequência à lição. Vocês lembram? Nós falávamos sobre aliança na lição passada. E nesta agora, pastor Emílio vai trazer para nós a visão de Adonai, o nosso Deus. Shema Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor. E pastor, já agora, nessa primeira parte, nós vemos ali o nosso líder Moisés, né? Ainda nas advertências, ainda em colóquios com o povo de Israel. E nessa posição em que ele se encontrava agora, escute, onde ele chama a atenção do povo, escute. Eu tive a impressão, né, que não era uma simples advertência, porque ele faz questão de como uma invocação, né, um chamamento ao povo. Eu imaginei ali naquele momento Israel parar, um imenso silêncio, e quase que não era mais a voz de Moisés, e sim era a voz do próprio Deus. Shema Israel Adonai, fala um pouquinho pra gente. Olá, como é que você que está nos assistindo está? Irmã Maísa, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente está na continuidade da lição anterior, porque só uma passada rápida para a gente lembrar. Aliança feita, aliança é eterna, mas agora a gente precisa ter um contexto. No capítulo 1 de Gênesis, Deus, a palavra que se usa para Deus é Yahvé, ou como alguns chamam, Yahweh, o Deus transcendente, o Deus gigantesco, que fala e as coisas acontecem. Mas a partir do capítulo 2 de Gênesis, a gente encontra uma nova forma de falar para Deus, Adonai, que agora não é mais o Deus transcendente, mas o Deus imanente, aquele que agora, ao invés de falar, ele toca, ele se envolve pessoalmente na criação da humanidade e inclusive na manutenção. Quando se escreve, Deus pede para Moisés escrever aquilo que era passado de geração a geração, é porque alguma coisa precisava se reeditar. Imaginem, 400 anos, a adoração era de outros deuses, mas agora vem Deus e precisa agora dizer assim: meus filhos, já que vocês não lembram de nada, vamos reeditar tudo aí. E vem o Shema. E isso até hoje, quando a gente vai lá para Jerusalém, a gente vê aquele pessoal lá no Muro das Lamentações, lá onde uma parte da parede do templo, eles ficam fazendo esse movimento e repetindo esse verso.
Porque isso é algo tão forte para o povo de Israel. E eu queria ler um pedaço dessa... Não é mais do que uma oração. É um estilo de vida, de fato. Aqui diz assim: ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ainda diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno te coloco estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então a gente começa a entender o quê? Na lição passada a gente via a aliança, só que agora Deus queria mostrar assim: ei, eu estou aqui com vocês. É fácil obedecer, de capa. É fácil mudar o exterior. Vocês agora estão entrando em terra prometida. Não é apenas entrar em terra prometida, é entrar numa nova experiência. É uma nova mudança. O Egito fica para trás, agora vamos daqui para frente. E aqui diz assim, olha, vamos amar Deus de verdade? Ah, lembra lá quando ele cuidava da gente lá no deserto? Ele já provou que ele está com a gente. Lembra quando a gente tinha frio e ele colocava aquela nuvem de manhã para esfriar e aquela coluna de fogo para aquecer? Ele era o Deus, aquele Deus imanente que toca, que cuida desse povo. Então ele queria dizer o seguinte: ele cuida primeiro para que por amor a gente tenha motivação de ir segui-lo. Então a gente pode pensar o quê? Como você falou a princípio, amar e temer. Temer, geralmente, a gente atribui a medo, né? Ao pânico, ao pavor, sentimentos negativos. Mas Deus não. Temer a Deus é, inclusive, respeitá-lo, né? De todo o coração. Não por aquilo que a gente quer ganhar, mas por aquilo que Ele fez. Então, a gratidão é o ponto central da motivação do povo de Deus na entrada da Terra Prometida. Então, é bem isso aí. Ok, pastor, muito bem. Inculcarás, né? A gente viu também, temer a Deus e dar-lhe glórias. Às vezes parece até contraditório, né? Mas não é. Sei que vocês estão aí também, né? Na abordagem da lição, devem rever esse ponto. Mas para a gente finalizar aqui, pastor, eu vi um outro ponto bem interessante aqui da lição, né? Como a lei de Deus afeta as nossas ações. Fala um pouquinho para a gente, tá? Porque temer a Deus e dar-lhe glórias. A gente também ali vê a questão dos mandamentos, mas o amor está acima de tudo, né? Porque o amor a Deus, enfim. Se me amares, guardareis meus mandamentos. Então fala um pouquinho para a gente sobre a lei de Deus e como ela afeta as nossas ações, né? Trazendo isso para o nosso cotidiano. Porque a gente está observando ali no povo de Israel, mas e agora? O senhor poderia fazer esse link para nós? Sim, e é interessante a sua pergunta, porque a gente tem hoje no cristianismo a base do amor como uma motivação para a gente fazer o que a gente quiser. O ser humano, a satisfação humana, a satisfação prazerosa, inclusive, ela é o ponto de partida. Ou seja, a gente vive hoje num mundo bem humanista, com a visão bem humanista. Mas o Evangelho é totalmente diferente. A gente às vezes acha que ir a Deus vai fazer a gente ficar de qualquer jeito. Não, é interessante que quando a gente vai a Deus, aparece quem a gente realmente é. E a lei de Deus, o pastor Bulhon, ele tem uma ilustração muito, muito tremenda, que ele diz que a lei de Deus é como um espelho, né? Que a gente olha e observa aqui e diz: Emílio, tem isso aqui que não está legal não. Mas também, nisso aqui, em outro ponto, pode dizer assim: Emílio, ou Maísa, ou qualquer um de nós, que legal. A gente hoje pode ter a liberdade de olhar e ver o que Deus já fez por nós, o quanto a gente já foi modificado. Na semana passada a gente falou do Evangelho, né, da beleza do Evangelho. Inclusive, essa questão da obediência a Deus vai ser, de fato, inclusive aos mandamentos, será uma pedra de toque.
um ponto decisivo entre quem faz ou não a vontade de Deus. Mas é interessante que Ellen White diz que nem todos os adventistas ou cristãos nominais, eles conseguiram ver Deus. Porque, de fato, é isso aqui que a gente vê no Shema. É um Deus que tomou todo o espaço vazio que estava no ser humano. Aqui até a Bíblia diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é aqui. Não é a sede das emoções, é aqui. É aqui. Então diz que de maneira natural isso vai sendo propagado. Imagina, provar e ver de que o Senhor é bom. A tua misericórdia, ela não tem fim. Elas se renovam a cada dia. Imagina só, vem Moisés, depois Davi, depois Jesus, depois os discípulos, depois o pessoal na Idade Média, depois os mileritas, que vieram se tornar depois a Igreja Adventista, e hoje somos nós. Deus, de cada geração, levando ali, passo a passo, aquele remanescente vivo. E, de fato, o que a lição quer dizer é o seguinte: amar a Deus de verdade, em cada essência, mais essência do que discurso. Então, eu acho que a gente poderia concluir já essa parte dessa minha fala agora, dizendo o seguinte, até dizendo para você que está aí nos assistindo: será que não é necessário a gente fazer uma análise da nossa própria vida em comparação à vontade de Deus e perguntar a Ele, inclusive, e fazer análises pessoais se nós estamos realmente obedecendo por um costume familiar ou de verdade a gente já descobriu o Deus de verdade? Será que a gente, de fato, estamos aqui somente repetindo procedimentos dos outros ou a gente tem a noção de quem é Cristo na vida da gente? Nós estamos obedecendo apenas por obedecer ou estamos obedecendo por amor? Aquele amor que faz a gente, inclusive, dizer como Pedro. Ao Jesus dizer: Pedro, já não tem mais multidão, pode ir embora. Pedro diz a mesma coisa que disse Ruth: para onde eu vou? É o Senhor que tem as palavras da vida. Eu creio que essa lição ela quer dizer bem isso, viu, irmã Maísa? Ok, pastor. Ok, amados. E ao reler aqui o verso áureo, né, o verso para memorizar desta semana, lá diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus. Ame é imperativo. De todo, de toda, tem que ser inteiro, viu? Inteiro, íntegro. Que lição! Bom, e ela vai parar por aqui, porque queremos que você continue aí, agora com os seus comentários, diante da sua unidade, diante da sua família. Você também aceite este convite, este imperativo. Ame o Senhor, seu Deus. Até o próximo Comentários da Lição.